Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje o vídeo é para você fazer a sua rosa do deserto florir em até 30 dias, em pouco tempo. Vou passar para vocês um passo a passo, como se fosse uma receita de bolo, né? Quando a gente está começando a fazer aquele bolo, né? Primeiro o açúcar, o ovo, não é assim que a gente faz? A manteiga. Então, as rosas do deserto, para você fazer florir em pouco tempo, é como se fosse uma massa de bolo. Gente. Então, para a gente começar a te dar, aí eu vou te dar várias dicas, passo a passo. Se não der desse jeito, você faz assim. Se não der assim, você faz de outra forma. Então, esse vídeo é para isso, para você fazer a sua rosa deserto florir assim, ó, em abundância. Como vocês estão vendo, essas belezas aqui ao meu redor, né? Para quem já está aí há muito tempo, com mais de um ano, a sua rosa não faz floração, vamos ver o que precisa, vamos ver o que é necessário estimular a fazer ela florir de verdade, né? Porque quando a gente quer rosa do deserto, a gente quer ela para florir. A gente quer ver flor. Não é assim, gente? Não é assim? Então vamos lá. Vamos o passo a passo. Primeiro, eu vou pedir para você se inscrever aí no canal, apertar aquele sininho e deixar depois a sua mensagem no final desse vídeo o que você achou e se você tem mais dúvida. E deixa também aquele joinha, aquele like, que para poder ajudar aí o canal Deia Rosa, né? E você que está chegando, seja sempre muito bem-vinda. Vamos lá. Primeiro de tudo, para sua rosa do deserto, começar a ter bom caminho para uma floração. O que é, gente? Vamos pela massa do bolo. Primeiro passo, um bom substrato. Para que a sua rosa esteja bem plantadinha, como vocês estão vendo aqui, ó. Quando ela vai para um vaso, que ela fique bem assentada ali, bem bonitinha, ela precisa ter um excelente substrato. E um substrato solto, substrato leve, para quê? Se ela for aquele substrato muito grosso, aquela paparoca muito grossa, de barro, principalmente eu vejo que o pessoal usa, às vezes, substratos feitos em barro. Não, gente, não se usa. Porque o substrato fica duro e as raízes, elas não se desenvolvem, elas não passam a passear, né, por dentro do substrato. As raízes não tem como continuar a vida dela dentro do substrato duro. Então, num substrato mais maleável, mais sequinho, um substrato mais leve, mais drenante, ela precisa ter, para ter mais espaço. Se for aquela coisa muito dura, ela estaciona as raízes e as raízes elas não continuam a sobreviver, a crescer, né, a desenvolver. Com isso, você tendo um excelente substrato, qual é o segundo passo, gente? A rega. Se você não regar a sua rosa do deserto todos os dias, né? Até mesmo se ela tiver um pouquinho mais já bem molhada, como vocês estão vendo, essa daqui, gente, ela tá bem molhada, né? Ontem eu molhei no final do dia. Se ela tá bem molhada, bem encharcadinha, bem úmida, não preciso regá-la hoje, para ela não ficar muito molhada. Mas se seu substrato ficou seco, deve molhar sempre a sua rosa do deserto, porque é por isso que às vezes os botões da rosa do deserto, quando começa a abrir, começa a aparecer os botões da rosa do deserto para você, ele começa a abortar, a cair, a não segurar. Por quê? Falta de rega, falta de você molhar a sua rosa do deserto. E aí com isso ela fica triste, ela fica desolada, ela fica esmurecida, a flor não vai abrir por conta da rega. Então isso é das formas que acontece. E a rega também, gente, é necessário toda vez que você fizer a rega, você rega com vontade. Deixa a sua rosa do deserto fazer isso aqui, ó. Você vai ver ela, ó, caindo, isso aqui, ó, goteirazinha, tá vendo? Ela vai ter que fazer essa goteira, gente, esse pinga-pinga, tá? Porque uma vez você não fazendo isso aqui, na sua rosa do deserto, não vendo a água escorrer pelos buraquinhos,
você não vai ter a certeza de que realmente ela está realmente molhada, né? E ela, uma vez estando bem regada, bem molhadinha, você já fica tranquila e sabe que todo o substrato dela tá bem molhado. Porque às vezes a gente pensa que tá molhando a rosa do deserto, botou um pouquinho e acha que molhou todo o substrato. E não é assim. Então a gente só tem a certeza de quando tá regando, quando ela tá, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, pingando por todos os buraquinhos do vaso. Esse daí é muito interessante essa dica. Segura essa dica, aguarda, escreve que é para você justamente não esquecer de todas as dicas que eu vou passando para vocês. Então, a rosa do deserto é como se fosse um casamento para ela, né? Tudo que ela envolve dela, que ela precisa, que ela sente a falta, ela não vem à floração. E um terceiro passo para que também ela continue, né, que você estimule a fazer ela florir. Tem uns vários dicas nesse vídeo. Fica até o final para você depois não fazer pergunta para mim. Então esse vídeo é para te ajudar a você saber de tudo um pouquinho. Depois da rega, gente, sabe o que vem? A rega, o sol. O sol, gente, é que faz estimular floração, a fazer a fotossíntese, para que as rosas do deserto ela reaja, para que ela cresça, para que ela abra aquele botão. Então o sol é que vai estimular a um caule que se ficar durinho, quando ele estiver mole, vai reagir e você fazer com que os botões de rosas apareçam. Então, um outro passo também muito importante é a ventilação. Não adianta você ter a sua rosa do deserto aí colada no muro, debaixo de um alpendre, né? E você quer botões. Então, tudo isso que você vai fazendo estimular a sua rosa do deserto a florir. Então, uma outra coisa muito importante para vocês, gente, é a poda. Se você fizer uma poda na rosa do deserto, eu fiz vídeo passado aí falando sobre isso. Quando você faz, essa é uma das principais, tá? E vamos ter as últimas agora. Então, uma das principais também, rosa do deserto, para fazer a floração, para você estimular ela a muitos galhos, a muita floração, para fazer com que ela reaja, é a poda. É, a poda. Olha aqui a poda. Poda, você fez a poda dela aqui no meio, ó, aqui no meio dela, gente, olha aqui, ó. Então, fazendo a poda, você vai estimular ela a ramificar mais, fazer ela reagir, ela acordar para o mundo, porque ela tá aí dormindo às vezes, ela tá numa dormência, ela tá numa queda tão triste porque você não faz a rega, você não faz uma poda ou até mesmo um replantio, porque o replantio ajuda a saber o que está acontecendo no fundo do seu vaso, entre as raízes, entre o substrato. Por isso que eu digo o substrato, ele tem que ser bem drenante, bem soltinho, para que as suas rosas do deserto, as raízes, tenham espaço para as raízes se desenvolverem, certo? E uma das causas também, uma das situações maravilhosas é você fazer a poda das rosas do deserto. Você fazendo a poda, você vê resultados maravilhosos como essas e outras rosas do deserto que eu venho fazendo poda. E só floração acontecendo, porque você faz ela acontecer. Dá substância, dá reação para que elas venham a criar mais galhos, mais brotações, mais botões, mais flores, certo? Então, outra coisa também muito importante, gente, sabe o que que é? Já que você não conseguiu, né, com tudo isso, eu creio que você chegando na poda, você tendo todos esses complementos que eu falei para você, você vai ter sucesso com a sua rosa do deserto para florir, para você ver isso aqui que está acontecendo nas minhas rosas, tá? Então, para você, tudo isso que você fez, que foi uma massa de bolo, né? Para poder você ver resultados maravilhosos, você, fazendo tudo isso, você vai ter sucesso.
Mesmo, digamos, você numa próxima situação, que você fez tudo isso, não conseguiu o resultado, que eu creio que você vai conseguir, depois você vai vir aqui no meu canal me contar, você faz adubação, adubação rico em cálcio, aonde você encontra na farinha da casca do ovo. A farinha da casca do ovo, gente, ela é excelente para estimular a sua rosa do deserto, gente, a florir com muito mais rapidez, né? Assim também como o potássio. Quando você aplica também o potássio na sua rosa do deserto, onde você vai encontrar? Nos NPK, tá? Você aplicando tudo isso na sua rosa do deserto, principalmente o potássio, ele é um nutriente maravilhoso para segurar o botão da sua rosa do deserto e não cair, tá certo? Então, você fazendo tudo isso aqui que eu tô falando para vocês, sem ser a adubação, você vai ter sucesso. E aí, gente, para que você tenha um grande resultado na sua rosa do deserto, é você fazer tudo isso que eu tô explicando para vocês, porque não adianta vocês estarem aí aplicando adubos, fertilizantes caríssimos, né? Adubos, adubo orgânico, até mesmo orgânico, minerais. Você está aplicando tanto adubo e não está acontecendo, porque você precisa fazer um complemento na sua rosa do deserto. Você precisa regar, você precisa até mesmo replantar, fazer poda, né? Tudo isso para fazer a sua rosa acontecer, a dar flor, a florir. E a rega, ela é fundamental. A rega é primordial para que as suas rosas do deserto venham a se nutrir. Elas nutrem também através da água, através da rega. Sem a rega, ela não vai para frente. Ela fica triste, os botões abortam. Então, tudo isso são complementos para que a sua rosa do deserto você consiga fazer em menos de 30 dias florir. Você precisa fazer tudo isso, né? Então, são coisas básicas, coisas que vai te ajudar no momento em que você já chega com a sua rosa do deserto na sua casa, quando você compra do viveiro, quando você recebe aí da Deia Rosa que você comprou. Então, tudo é o começo do tratamento que você dá para sua rosa do deserto. E o sol é quem vai fazer a sua rosa reagir. Tanto sol, ventilação, rega, poda, adubação, tudo isso é complementos para que a sua rosa do deserto venha a dar muitas flores, como vocês estão vendo. E aí, gostou da aula? Faça na sua rosa do deserto. Depois você vem me contar. Tudo é um começo do tratamento que você começa mesmo, do comecinho, a lidar com as rosas do deserto. Se você cuida, se você trata, se você tem principalmente a paciência de ver a sua rosa do deserto florir, achar que ela tem que florir no tempo que você quer, né? Não, é no tempo que ela quer. Mas desde que ela tenha o quê? Cuidados, carinho, né? Amor com elas, para você ter aqui, ó, bons resultados, que é a floração, que é tudo que a gente quer ver, né? Lindas flores, flores coloridas, especiais, né? Duplas, triplas. Então, gente, é isso que eu queria contar para vocês aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bye, bye. Beijo!